Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Que Deus possa nos abençoar essa tarde, que temos mais uma live da quinta-feira. Que hoje seja um dia abençoado para a tua vida, para a nossa vida. Que Deus possa ministrar ao nosso coração. Gostaria de ler contigo, antes de começarmos o nosso estudo, uma palavra que está no livro de Ezequiel, capítulo 22 e versículo 30, que diz assim: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Essa é uma palavra do profeta Ezequiel, em que Deus fala com o profeta, na verdade, que ele está procurando um intercessor, que ele está procurando alguém para clamar e interceder pelo povo. E Deus falou ao meu coração sobre essa palavra já faz uns dias, na verdade, com relação a Passo Fundo. Nós temos vivido dias difíceis, dias de pandemia, quando pensamos que vai estar bem, que vai estabilizar, acontecem coisas e novamente vem mais casos, vem situações mais difíceis, nós vemos mais pessoas partindo, morrendo, perdendo pessoas. É uma situação bastante complicada, bastante triste. Nós sabemos que Deus é soberano e é Ele que é dono de todas as coisas, de todas as situações. E por isso que é a Deus que nós devemos clamar. É a Deus que nós devemos buscar nessa situação difícil. E aqui em Ezequiel nós vemos Deus falando: procurei alguém. Muitas vezes nas situações difíceis nós nos conformamos, dizemos: isso aqui é assim, não tenho o que fazer. Quando a gente conhece a Deus, nós sabemos que podemos fazer algo, que nós podemos orar, podemos buscar a presença do Senhor em meio a essa situação difícil. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer 24 horas de oração. No fim da live eu vou estar falando mais sobre isso, sobre esse tempo de oração, sobre essas 24 horas de oração que nós vamos levantar um clamor na presença de Deus. É muito importante fazermos isso. E quando oramos, nós sabemos que Deus age, que Deus se move, que Deus transforma a situação. E nós devemos orar e clamar na presença de Deus por todas as situações da nossa vida. Então imagina clamar pela situação de uma cidade. É muito importante nós fazermos isso. Às vezes, em vez de reclamarmos, devemos dobrar o nosso joelho. Então, no fim da live, eu vou estar falando mais sobre isso, sobre esse 24 horas de oração por Passo Fundo, que nós vamos fazer esse fim de semana. Amém. Então, agora vamos estudar a palavra de Deus, como toda quinta-feira nós temos feito, estudado a palavra de Deus, temos tido um tempo de estudo, mas sempre lembrando e orando, né, que logo nós possamos ter os nossos cultos presenciais, com o pastor Osmar, que está sempre lá. Então vamos orar que logo que passar toda essa situação difícil, nós possamos ter o nosso culto lá na nossa sede na quinta-feira. E eu creio que no tempo certo Deus vai prover isso.
mas em todas as situações nós sempre aprendemos, né? E toda situação Deus se move, Deus age. E Deus agora está se movendo através da internet, das redes sociais, né? Que as pessoas estão bem mais no celular. Então, nesse tempo no celular, nós estamos aprendendo a palavra de Deus, tendo estudos da palavra de Deus. Mas eu gostaria que você sempre estivesse orando pelo pastor Osmar, pela sua família, orando pelos nossos pastores que precisam de cobertura de oração, pelo pastor Vladimir, pelos irmãos que pregam a palavra de Deus, pelo Jefferson, pelo Natal, pelo Juliano, pelo Leomar. São aqueles que estão à frente da obra, trabalham nas nossas congregações, então sempre esteja orando por eles. E de maneira especial também eu gostaria que você estivesse orando pela irmã Patrícia, que é a que está me ajudando nas lives. Sempre nós nos revezamos, uma quinta-feira ela dá estudo, outra quinta-feira eu tô dando estudo. E como semana que vem provavelmente já nasce a Manu, né, a bênção que Deus deu para Patrícia e para o Cristiano, gostaria que você estivesse em oração por ela, né, que desse tudo certo, que Deus abençoasse a cesárea. Nas lives ela sempre tem dado testemunho daquilo que Deus tem feito, mas nós dependemos totalmente da mão de Deus e da oração dos irmãos. É muito importante orarmos uns pelos outros. Então esteja orando pela Patrícia para que Deus abençoe. E eu creio que daqui a um tempo, logo quando ela puder fazer as lives de novo, ela vai estar nos apresentando a pequena Manu, né, que Deus presenteou, herança do Senhor. A palavra de Deus diz, herança do Senhor são os filhos. Amém? Então vamos orar, colocar a nossa vida na presença de Deus, vamos nos colocar em oração e vamos começar o nosso estudo. Então, aonde você está, se você está vendo agora ou quando você for ver essa live, então se coloque na presença de Deus em oração nesse momento. Pai, nós estamos aqui e queremos aprender a Tua palavra. É Tu, Senhor, que toca o nosso coração. Tu é aquele que toca na nossa vida e abre o nosso entendimento. Fala conosco, ministra o nosso coração essa tarde, que possamos aprender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos continuar nosso estudo do Sermão do Monte. Esse realmente é um estudo bem longo, né? O Sermão do Monte. Nós estamos no capítulo 6, ainda falta todo o capítulo 7. Então temos bastante tempo para estudar. Então vamos ler capítulo 6, versículo 19 até o versículo 21, que diz assim. Capítulo 6, versículo 19, de Mateus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Hoje nós vamos aprender, de acordo com essa palavra que o Senhor ministrou no monte, para os seus discípulos e para o povo, que o Senhor nos fala sobre a questão de tesouros, né? E o título dessa mensagem é Tesouros no Céu e também Tesouros nessa Terra. E quando nós lemos a palavra de Deus, muitas vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, nós não entendemos, às vezes lemos de maneira tão simples,
ou de maneira tão rápida que não entendemos realmente o que quer dizer. E muitas vezes, quando nós lemos, nós às vezes entendemos de acordo com o nosso ponto de vista. Mas a palavra, ela deve ser entendida de acordo com o ponto de vista de Deus. Por isso que nós devemos estudar, meditar, pensar, né? E ouvir aqueles que conhecem mais, que estudam mais, que vão nos ministrar aquilo que a palavra diz. É muito importante estudar a Bíblia. E esse texto e essa parte do Sermão do Monte, aqui no capítulo 6, quando nos fala sobre oração, nos fala sobre a nossa vida, tem muitas coisas que Deus fala conosco, né, na nossa questão pessoal, no nosso dia a dia, de como devemos viver. E é importante nós entendermos isso, porque isso nos traz consolo, isso traz cura, isso transforma a nossa vida. E hoje nós vamos entender essa questão de tesouros. E a primeira coisa que nós devemos entender quando fala em tesouros aqui, ele está relacionado, porque ele termina, ó, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que na verdade esse tesouro, os tesouros, é aquilo para o qual você vive. Então, é a primeira coisa que você tem que pensar, qual é a razão da tua vida. A razão da tua vida é o teu tesouro. O teu tesouro é aquilo para o qual você vive, é aquilo aonde está o teu coração. Ó, termina. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, nosso coração, ele está no nosso tesouro. Nós vivemos para aquilo que é o nosso tesouro. E às vezes nós não paramos para pensar exatamente qual é o nosso tesouro e aonde está o nosso coração. Então, hoje nós vamos estudar sobre isso. E eu gostaria que você entendesse, olha aqui, ó. O Senhor Jesus, ele diz: não acumuleis para vós outros tesouro. Ele não está falando, não acumuleis para vós outros dinheiro. Então, nós temos que entender certas coisas, porque às vezes as pessoas leem assim, ó, não acumuleis para vós outros tesouros. E quando você associa tesouro somente a dinheiro, então só quem tem mais dinheiro que está acumulando tesouro aqui na terra. Só que a palavra de Deus é para todos. Então, nós devemos entender aqui que Jesus não fala, não acumuleis para vós outros dinheiro. Não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando de tesouros. E esses tesouros são coisas importantes que começam aqui na terra e terminam aqui na terra. São coisas que são dessa terra, bem específicos dessa terra, que você vai adquirir aqui e você vai perder aqui. Então, são coisas dessa terra que fazem parte dessa terra. São tesouros, são aquilo que é importante nessa terra, que começa aqui e vai terminar aqui. Então, a primeira coisa que você vai entender quando você lê essa palavra, não quer dizer então dinheiro, não acumuleis para vós outros dinheiro. Daí você pensa, bom, como eu não acumulo dinheiro, porque como eu gasto tudo, então eu não estou acumulando tesouro. Não é isso. Você pode ser um acumulador de tesouros nessa terra, desperdiçando todo o dinheiro que você tem. Então devemos entender, esses tesouros não é o dinheiro, não é isso que o Senhor está falando, né? Então não é isso que são os nossos tesouros aqui na terra. Então, o que pode ser os tesouros aqui na terra? Que nós devemos, como cristãos, estar bem atentos
e entender o que podem ser os tesouros aqui na terra, que é onde está o teu coração. O teu tesouro pode ser a tua família. Às vezes aquilo que você tem de mais importante da tua vida, que você pensa, se eu perder isso, eu perco a minha vida. No momento que você pensar em algo que se você perder, aquilo vai te abalar, você vai perder a vida, você vai perder tudo, aquilo é o teu tesouro. Então a tua família pode ser o teu tesouro. O teu filho pode ser o teu tesouro. O teu marido pode ser o teu tesouro. E tesouros são ídolos. Aqueles ídolos que nós temos no nosso coração. Porque o tesouro, ele está no coração. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que perderam relacionamentos e situações, e à medida que vou conversando e que a pessoa vai se abrindo e conversando, né? A pessoa às vezes ela vai percebendo que aquilo que ela tinha abalou tanto, aquilo que ela perdeu, que ela tinha, abalou tanto porque era o tesouro dela. Quando perde o marido, quando acontece alguma coisa com um filho, quando perde um emprego. Eu lembro de uma situação, até eu estava lembrando hoje, quando eu estava orando, de uma pessoa que chegou chorando, desesperada na minha presença. E eu pensei assim, Jesus, ela perdeu o marido. Não. Era alguma coisa com relação ao local aonde que ela estava trabalhando, que mudou o chefe, mudou a situação do trabalho, e ela estava indignada por causa daquilo, porque não era mais do jeito que ela queria, do jeito que ela gostava. O trabalho dela era o tesouro dela, era a vida dela. Só que nós muitas vezes não percebemos essas coisas. Nós nos apegamos a esses tesouros aqui na terra, o nosso coração está nisso, e nós não nos apercebemos. E só Deus, para nos mostrar, para abrir os nossos olhos e dizer, meu filho, isso aqui está sendo tesouro na tua vida. Então nós temos que cuidar com a preocupação excessiva. Nós vamos estudar sobre ansiosa solicitude pela vida. Aqui no Sermão do Monte, adiante, quando nós continuarmos o estudo no capítulo 6, nós vamos estudar sobre isso. Mas antes, é impressionante como a palavra como é tudo em ordem. Primeiro, antes da ansiosa solicitude, Deus nos fala sobre tesouros. Então, nós precisamos sempre fazer uma análise, porque às vezes acontecem coisas conosco que nós perdemos, que nos são tiradas, e coisas, às vezes você tem coisas que ainda não foi tirada, mas você vive muito em função daquilo, do teu trabalho, do status, da aparência. A aparência, as redes sociais têm sido tesouro de pessoas. Às vezes eu fico impressionada com a quantidade de foto que as pessoas tiram e colocam no seu perfil, no Instagram. Facebook eu não tenho, mas no Instagram, que às vezes eu fico olhando algumas coisas, eu olho, meu Jesus. E o engraçado é que quando tu conhece a pessoa, tu olha a foto, é uma coisa, pessoalmente é outra. Então, essa questão da imagem, da aparência, tem sido tesouro para certas pessoas. É muito importante aquilo que elas vão colocar no Instagram, a foto que elas postam de segundos da sua vida. A nossa vida não se resume naqueles segundos da foto.
E muitos tiram certas fotos, algumas fotos, e gostariam de estar vivendo permanentemente na situação daquela foto. O coração dela está ali, naquela imagem, naquele momento, naquele segundo, naquela aparência. Isso é o teu tesouro. É uma situação que começa nessa terra e vai terminar nessa terra. Ninguém leva celular para o céu. Ninguém leva rede social. No céu não tem rede social. No céu não tem essas coisas que existem aqui nessa terra. Porque nessa terra as coisas todas passam. Tudo é limitado ao tempo. Tudo envelhece. Nessa terra tudo começa e termina, começa e tem um fim. Tudo. E nós precisamos entender essas coisas aqui e não fazer dessas coisas que começam aqui na terra e terminam aqui na terra o nosso tesouro. Então nós devemos parar e pensar um pouco quando nos acontecem certas coisas. E quando nós nos desesperamos quando perdemos aquilo. E pensar, será que isso não era o meu tesouro? Principalmente para os cristãos. O cristão é aquele, às vezes, que perde alguma coisa, está tudo bem, de repente algo desagradável acontece. Se algo desagradável está acontecendo contigo, muitas vezes é Deus nos moldando, nos disciplinando e nos ensinando. E a palavra de Deus fala, tende por toda alegria ao passardes por várias tribulações. A palavra também fala que Deus nos corrige, que é só filho que é disciplinado. Pensa nisso, às vezes tu olha aquele ímpio lá, não sofre nada, não acontece nada com ele, olha só, a vida dele está tranquila. Ele não é filho de Deus. Então, a única alegria dele é nessa terra. Mas o filho de Deus, aquele que é filho, vai ser corrigido, vai ser disciplinado, vai ter problema, vai ter situação difícil. Por quê? Porque ele é filho. E o filho, o pai cuida, o pai disciplina. Então pensa um pouquinho nisso, se tu tá passando alguma situação difícil na tua vida. Se você realmente é filho, fala com o teu pai. Diz, pai, o que está acontecendo? O que tu queres falar comigo, Senhor? Por acaso meu coração está pegado a algum tesouro aqui dessa terra? Então, nós temos que cuidar. Qual está sendo a minha preocupação maior? Meu emprego, meu filho, meu status, minha imagem, meu trabalho, dom, ministério? O que está sendo o meu tesouro? Eu tenho algo ao qual eu estou me apegando muito, algo que nessa terra eu adquiri. Lembrando, tesouros eles começam na terra e terminam nessa terra. Então, tesouros, quando a palavra de Deus aqui nos fala, aqui no Sermão do Monte, então não é dinheiro. É algo importante, muito importante, que começa aqui e vai terminar aqui. Mas, o que eu preciso entender com relação a esses tesouros? O que eu preciso entender com relação a mim mesmo? O que eu preciso entender com relação àquilo que eu sou, para que esses tesouros não entrem no meu coração e não me perturbem? Qual deve ser a minha posição com relação a isso? A primeira coisa que eu preciso entender é que nós não somos dono de nada. Eu preciso entender, eu não sou dono de nada nessa terra. Ninguém é dono de nada. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem comunhão com Deus, o ímpio,
ele se sente dono das coisas. Ele se sente dono das pessoas, dono de si mesmo. Por que tem uns que vão tanto em academia e malham e ficam assim, todo bombado, tanto faz se é homem, mulher, jovem, adolescente, eles pensam que são dono do corpo deles. Todas as pessoas pensam, não, eu sou dono do meu corpo, eu sou dono das coisas, é eu que domino. Da onde? Nós não somos donos nem da nossa vida. No momento que Deus cortar a nossa vida, cortou, pronto, acabou. Ninguém é dono de nada. Tudo nessa terra é pela misericórdia de Deus que nós temos. Por acaso você é dono do ar que você respira? Ninguém é dono do ar que respira. Pela misericórdia de Deus, Deus é que nos concede ar para respirarmos. Deus nos concede todas as coisas. Ninguém é dono de nada. E eu fico impressionada, uma vez eu estava escutando uma entrevista, um pianista extremamente famoso, daí o entrevistador perguntou como que alguém podia ser um prodígio, né? Como chegava, como era isso de tocar também. O pianista, ele não era cristão, mas ele disse, é lá de cima, ninguém escolhe, é lá de cima, é algo que vem, alguém dá. Os nossos dons, os nossos talentos, inteligência, aparência, saúde, dinheiro, família, filhos, emprego, qualquer coisa, é Deus quem nos dá. É Deus quem nos dá. Então nós precisamos entender, nós não somos dono de nada. Nós não somos dono. No momento que nós, como cristãos, entendermos, nós somos mordomos de Deus. Ele nos concede. Ele nos dá para que nós cuidemos daquilo, não para que nos apropriemos daquilo. No momento que você quer se apropriar de algo e dizer, isso é meu, já era, começou a ser o teu tesouro. Então, no momento que você começa a entender, a vida que Deus me deu é dom, o filho é Deus que me deu, a família é o Senhor quem me deu, a saúde, dom, é o Senhor quem me deu. No momento que eu começo a entender, tudo é de Deus, tudo que eu tenho aqui na terra é o Senhor que me dá. Eu sou responsável por cuidar daquilo que o Senhor me emprestou durante o tempo que eu estou nessa terra. Eu vou só fazer um paralelo. Imagina se você tem um objeto, sei lá, roupa, qualquer coisa assim, que você às vezes empresta para uma pessoa. Você tem uma roupa que você gosta e a outra pessoa diz, me empresta, é teu. E você empresta para outra pessoa. E a pessoa devolve aquilo lá, ela usou, mas ela devolve tempo depois, tudo estragado. Como é que você se sente? Você se sente triste, dependendo de como você é, você fica até bravo. Pode me comprar outro. Mas quando nós emprestamos algo que é nosso, nós gostamos que as pessoas cuidem daquilo. Porque aquilo é nosso. Nós emprestamos para a pessoa com maior amor e esperamos que seja devolvido. Imagina Deus, muito mais o Senhor. O exemplo que eu estou dando é muito simples, eu estou dando um exemplo para que você possa entender. Deus te dá a vida, Deus te dá a saúde, Deus te dá todas as coisas, Deus te dá família, Deus te dá o emprego, Deus te dá todas as coisas.
É Ele que nos dá. Ele dá tanto para o cristão como para o ímpio. Só que o cristão é diferente, porque ele é filho. Então ele tem uma noção clara. Isso é do meu Pai. Meu Pai me deu. Meu Pai me deu o dom para cantar, para tocar. Meu Pai me deu o dom para auxiliar, para fazer comida, para ajudar, para fazer visita. Meu Pai me deu condições financeiras, eu posso contribuir, eu posso ajudar. Meu Pai me deu inteligência para que eu trabalhe, para que eu produza. O cristão, ele entende, meu Pai me deu. O ímpio não. O ímpio diz, eu sei, eu consigo, eu faço, isso é meu. E no momento que aquilo lhe é tirado, ele perdeu tudo. Porque ele perdeu o tesouro, que era dele. Mas no momento que nós sabemos que aquilo que nós temos, todas as situações, tudo que diz respeito a nós, é de Deus, e que nós estamos um tempo aqui nessa terra, é muito mais fácil. É muito mais fácil você saber, isso não é o meu tesouro. Meu filho não é o meu tesouro, meu esposo não é o meu tesouro, meu dom não é o meu tesouro. Todas as coisas nessa terra não são o nosso tesouro. Jesus precisa ser o nosso tesouro. Ele, conforme diz a palavra, é a pérola de grande valor. O nosso alvo deve ser o nosso Senhor Jesus. Mas como eu disse, só aquele que realmente é filho, aquele que é salvo, aquele que sabe o preço que foi pago na cruz para ser salvo, aquele que Jesus é o Senhor da sua vida, entende claramente essas coisas. Se você ainda não é salvo, busque ao Senhor, ore, fale com Jesus, diz, Senhor, me salva. Eu quero entender, Jesus, eu preciso de ti. Busque o Senhor. Porque aquele que realmente é salvo, ele entende. Ele passa problemas nessa terra. Passa dificuldades. Mas ele entende o que é ser peregrino e forasteiro. Ele sabe que está caminhando para o céu, então é muito diferente quando ele perde alguma coisa nessa terra. É totalmente diferente. Ele não quer se apegar aos tesouros nessa terra. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, ó. Versículo 20. Vamos continuar o nosso estudo. Juntai para vós outros tesouros no céu. Então, ela está falando dos tesouros nessa terra, que nós já olhamos e fizemos uma breve análise sobre o que são os tesouros aqui nessa terra. Agora, mas Jesus diz, ajuntem para vocês tesouros no céu. O que são tesouros no céu? Vamos olhar na palavra de Deus e entender um pouquinho sobre isso. Em Mateus também, onde nós estamos lendo, no capítulo 25, eu vou ler ali a partir do versículo 31, presta atenção. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer,
Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Agora o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes ver. Aí o rei diz o mesmo que ele disse para os outros: toda vez que vocês fizeram para um desses pequeninos, foi para mim que vocês fizeram. Aqui nós vemos um exemplo de acumular tesouros no céu. Aqui nessa terra, nós temos oportunidade de fazermos muitas coisas. E aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são salvos, aqueles que têm o Senhor Jesus no seu coração, eles sabem quando eles podem ajudar, todas as coisas que eles podem fazer. Tudo aquilo que você faz, você está acumulando tesouro no céu. Quando você visita alguém, quando você ora, quando você ajuda, quando você contribui, em todas as situações, quando você se doa, em todas as coisas. E nós vemos aqui exemplos muito simples, ó. Você foi me visitar, você me vestiu, você me hospedou. São todos exemplos de atitudes simples, de algo simples que você faz para as pessoas. Você faz tanto para aqueles que você conhece, como para pessoas que você não conhece. Você vai acumulando tesouros, porque há uma alegria quando nós fazemos as coisas. Nós vemos, como líder, muitas vezes eu vejo pessoas na igreja que trabalham, que fazem desde os alimentos que as irmãs estão fazendo, a alegria que elas têm de fazer o alimento, de dar para as pessoas. Eu vejo a alegria de pessoas que fazem as coisas na igreja, que elas fazem com amor, que fazem para os outros, alegria no coração dela, tudo aquilo que você faz, com alegria no coração, que você faz com teu coração desprendido. Isso é acumular tesouro no céu, porque ninguém pode tirar isso de você. Quando você ajuda, quando você faz, desde a coisa mais simples, desde de fazer um almoço bem feito para alguém, desde aquilo que é mais simples, de ofertar, de dar, de passar as noites em claro, em vigílias. Agora nós vamos ter 24 horas de oração. E tem pessoas que já prontamente, me coloca tal horário, tal horário. As pessoas que se dispõem a orar e clamar pelos outros. Isso é acumular tesouros no céu. É
todas as coisas que nós fazemos. Ninguém pode roubar isso de você. Porque não está sendo feito aqui para a terra. Porque o reconhecimento, o galardão também não vem aqui da terra. Porque muitas coisas nós fazemos aqui na terra e nós não recebemos reconhecimento das pessoas. Se aquilo que você faz, você quer receber reconhecimento aqui na terra, você está juntando isso aqui para a terra. Tudo aquilo que você faz, tu quer que a pessoa reconheça e diga, oh, muito obrigado, que bom, que maravilhoso, que bom que você viu, porque ninguém enxergou o que eu fiz. Só você enxergou que eu fiz isso. Muito obrigado. Já recebeu a tua recompensa aqui na terra. A Bíblia fala sobre isso. No céu tu não recebe mais. Não busque elogios terrenos. Elogios terrenos é acumular tesouros aqui na terra. São terrenos aqui dessa terra. Você vai receber o elogio aqui e ele vai ficar aqui. Não serve para nada. Só para o teu ego, para você ficar mais feliz. Nós temos que acumular tesouros no céu. Nós devemos saber para quem que nós estamos trabalhando, de quem nós somos mordomos. Nós trabalhamos para Deus. Nós somos mordomos de Deus. É o Senhor que nos dá. E nós devemos trabalhar com os dons que Deus nos dá, com os talentos que Deus nos dá, com maior amor, com a maior dedicação e saber, do céu eu vou receber a recompensa. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo pelo qual você se dedica para fazer para Deus, de Deus você recebe a recompensa. Nós temos estudado sobre isso no Sermão do Monte. E quando nós vemos o Senhor falando em secreto, pede ao teu pai em secreto. Em secreto, teu pai vai te recompensar. É impressionante quando nós lemos a palavra e começamos a entender o que são tesouros, o que é o nosso relacionamento com Deus. Então, nós começamos a ser pessoas mais completas, pessoas mais felizes, pessoas sem amarguras no coração, pessoas que sabem perdoar, pessoas que trabalham por amor, pessoa que tudo o que fazem, tudo aquilo é, sabe, Senhor, é Tu que está me abençoando. E quando o Senhor tira alguma coisa como Deus o deu, Deus o tirou. Louvado seja o Senhor. Se Deus tirou é porque eu não preciso mais disso. Em todas as situações, Deus nos consola, Deus nos conforta. Deus é o nosso auxílio. Então tudo aquilo que você faz, que faz com teu coração dedicado, pensa, um dia todos nós vamos estar diante do Rei. E aquilo, e o Rei vai dizer, vinde benditos do meu Senhor, porque tive fome e me deste de comer, tive nu e me vestiste. E você vai perguntar, quando eu fiz isso, Senhor? Lembra aquele dia que você estava orando e clamando por essa pessoa? Lembra tal coisa que você fez com dedicação? Deus vai nos mostrar aquilo que nós fazemos. Ó, isso que você fez. Lembra? Foi para mim que você fez. Desde a situação mais simples. Tem uma história que eu sempre conto, que eu gosto muito, de uma irmã que veio falar comigo e disse, eu quero servir a Deus com o meu dom. Eu, sim, irmã. Qual é o seu dom? Eu perguntei para ela. Ela disse, fazer faxina. Eu quero vir faxinar a igreja, ajudar aqui a limpar a igreja. Esse é o meu dom. Sabe qual é o galardão que ela recebe? O de servo, o de serva.
E esse galardão é impressionante, o galardão de servo. Porque o Filho do Homem, a palavra diz, veio para servir e não para ser servido. Então, se Jesus diz que ele veio para servir e nós não somos maior que o nosso Senhor, nós também devemos aprender a servir. E quando aprendemos a servir, aprendemos a trabalhar, nós acumulamos tesouros no céu. Então fica tranquilo com tudo que você faz. Não queira os méritos dessa terra, porque os méritos dessa terra tu não leva para o céu. Você não vai chegar no céu e dizer para Deus: ó Senhor, o fulano, Beltrano, uma multidão me reconheceu. Olha aquelas lives lá, quantas pessoas assistiram. Isso não leva para o céu. É Deus que dá, Deus que diz: você fez isso e é certo. Ou você fez isso e você procurou a tua glória. Tudo aquilo que nós fazemos para procurar a nossa glória não é a glória de Deus. Tudo que nós fazemos nessa terra, nós devemos fazer para procurar a glória de Deus. É o nome de Deus que deve ser honrado. É o nome de Deus que deve ser glorificado. É o nome de Deus que deve ser santificado, não o nosso nome. Não se preocupe com o teu nome, com a tua reputação. Não se preocupe se as pessoas falam mal de ti ou te criticam. Se preocupam com aqueles que falam mal de Deus, porque o nosso nome não é nada. Nós não somos nada, mas Deus é. Deus é. Se preocupe com o nome de Deus, não com o teu. Porque nós aprendemos a orar: santificado seja o teu nome. Tudo nós devemos pensar: Senhor, estou te honrando. Senhor, estou te glorificando. Quando a nossa vida passa a ser dessa maneira, nós começamos a ser curados do nosso egoísmo, da nossa inveja, do nosso ciúme. Deus começa a nos curar. E nós começamos a aprender: Jesus, eu quero viver para ti. Aí Deus trabalha em nossa vida. Aí vamos passar muitas vezes dificuldades, enfermidades, perdas, problemas difíceis. Mas em tudo isso, nós vamos aprender a adorar a Deus, a louvar ao Senhor e glorificar ao Senhor. Então que realmente possamos ter tesouros no céu e não nessa terra. Tudo nessa terra vai passar, tudo. A Bíblia diz que essa terra vai ser destruída com fogo, vai passar um fogo, vai acabar com tudo, porque nós teremos novos céus e nova terra. Tudo novo, na glória do nosso Deus. Então, não acumule tesouros nessa terra. Amém? Então vamos ter um tempo de oração. Coloca a tua vida na presença de Deus. Pai, nós aprendemos a tua palavra. Limpa o nosso coração. Nos ensina a acumular tesouros no céu. Se em nosso coração, Senhor, há tesouros aqui na terra, humildemente te pedimos: limpa o nosso coração. Nos perdoa, Senhor. Transforma a nossa vida e nos ensina a viver para ti. Nos ensina a viver para a tua glória. Que possamos um dia ouvir: vinde benditos do meu Pai. Senhor, trabalha na nossa vida, no nosso coração. Nos ensina a andar como teus filhos, em temor e tremor, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora eu gostaria também de orar
Se você tem alguma necessidade, alguma petição no teu coração, alguma situação que você quer colocar na presença de Deus, pensa agora no teu pedido. Nós vamos estar orando juntos. Pai, Tu és aquele que ouve a nossa oração. Ó Deus de misericórdia, olha para cada um, Senhor, que está aqui agora, e aqueles, Senhor, que vão ouvir essa live ainda, vão ouvir em outro momento, a petição do coração dessa pessoa. Pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, ouve, atende e responde, que haja cura, restauração, libertação, é o que nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, eu falei no início da live que eu ia falar mais sobre 24 horas de oração. Antes de terminarmos a live, eu gostaria de conclamar você para que esteja junto conosco nesse tempo de oração pela nossa cidade. Nós estamos vivendo uma situação difícil de pandemia e Deus muda o quadro da situação quando nós oramos. Então vamos nos colocar na presença de Deus, orando 24 horas. Nós vamos começar nesse sábado, dia 12, às 18 horas, e vamos terminar às 18 horas no culto de domingo, que é o culto de ceia, o culto presencial. Vamos estar encerrando esses 24 horas de oração. Cada um vai orar na sua casa, ninguém vai orar, não vai ser na igreja. Cada um vai na sua casa ter um tempo de oração. Então, entre em contato conosco nas nossas redes sociais e se coloque no horário e escreve lá qual é o horário que você pode orar, que você pode se colocar na brecha e interceder. Que nós possamos, hoje nós aprendemos sobre acumular tesouros no céu. Quantas pessoas estão enfermas? Quantas pessoas estão morrendo? Quanta situação difícil. Então vamos nos colocar na brecha, em oração. Então entre em contato conosco e diga, eu vou orar tal horário eu me disponho a estar em oração. Se coloca na brecha, mas coloca o teu nome, entre em contato conosco, tem o número do telefone, se coloque, entre em contato conosco e diga, eu vou estar orando tal horário. Tem um horário, todos os horários tem uma ou outra pessoa, mas procura horários, quando você for ver a lista, que só tem uma pessoa. Tem alguns horários que só tem uma pessoa orando. Tem horários que tem 5 ou 6 pessoas orando. Mas tem horários que só tem uma pessoa orando. Então procura um horário e se coloca nesse horário para você orar, clamar a Deus pela nossa cidade, por todas essas situações que está acontecendo aqui conosco. Que Deus, pela sua misericórdia, venha agir. Então esteja conosco nesse 24 horas de oração. E que Deus abençoe a tua vida. E que Deus te fortaleça. E até quinta-feira que vem, em nome de Jesus. E lembrando ao pessoal da igreja, esse domingo é culto de ceia, presencial de manhã às 9 horas e à noite às 18 horas. Leve também o seu quilo de alimento, que nós temos ajudado muitas pessoas com uma sacola básica, a gente tem ajudado bastante pessoas. Então leve o seu alimento ou a sua oferta. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.